Fala, galera. Então a gente vai resolver hoje o vestibular de verão da PUC, o processo seletivo de 2025-2026. Essa é a prova de conhecimentos gerais. Ela é uma prova de 4 questões somente. A PUC deu uma reduzida no número de questões ao longo dos últimos anos de vestibular. Posteriormente, mais para frente, a gente vai pegar a prova de medicina. Aí sim, uma prova um pouquinho mais rebuscada para a gente resolver. Perfeito? Então, são 4 questõezinhas, 4 questões medianas de ser resolvidas. Vamos começar a resolver elas então? Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte pra gente, tá? A adrenalina é o hormônio que provoca a liberação das células de glicose extras em momentos de estresse ou urgência. Uma solução de 1,25 gramas de adrenalina em 70 gramas de CCl4, que é o tetracloreto de carbono, eleva o ponto de temperatura de ebulição em 0,49 graus. Considere a adrenalina sendo um composto molecular e calcule a massa aproximada deste hormônio. Beleza? Então, ele quer que a gente calcule a massa molar da adrenalina, que ele não deu pra gente. Ele me dá uma constante ebullioscópica, ele me dá a massa da adrenalina, a massa de tetracloreto de carbono e ele me dá aqui o ponto de ebulição, ou seja, o quanto variou, tá? O ponto de ebulição, a adição dessa adrenalina no tetraclorocarbono, ok? Para isso, a gente vai usar as leis de Raoult, que vem lá do conceito de ebullioscopia, em que ele fala que a variação da temperatura de ebulição é igual ao valor da constante ebullioscópica, certo? Vezes o valor da molalidade. Depois eu explico o que é essa molalidade. Reparem que no exercício a gente não tem o valor da molalidade, ok? A princípio não tem, é um tipo de concentração, mas depois a gente trabalha com essa concentração. Então o que a gente tem? A gente tem o ponto ali de ebulição, né, a variação, e a gente tem o valor da constante ebullioscópica. Vamos resolver isso e aí a gente vai descobrir quanto vale a molalidade, tá? Então, em quanto que está variando a temperatura? Ela está variando em 0,49 graus. Perfeito. Ótimo. Qual que é o valor da constante ebullioscópica? Ele deu ali para a gente, tá? Que é 5,02 graus Celsius. Qual é o valor da molalidade? W. Beleza? Se a gente for resolver, passa esse 5,2 para lá dividindo. Então, a molalidade é de 0,097. Ok? Fácil até aí, certo? A molalidade, muito importante a gente colocar o conceito aqui, é uma unidade que a gente trabalha com mols por quilo. Ok? Tá, então temos aqui o valor da molalidade. Mas não é isso que ele quer a massa molar. Como é que eu faço então agora? Vou usar a fórmula da molalidade, que é essa aqui, ó. Massa do soluto divididos pela massa molar, certo? A massa molar, no caso do soluto também, desculpa, e vezes a massa do solvente. Então, repetindo aqui, ó. Massa do soluto, massa do soluto. Essa massa do soluto tem que estar em gramas. A massa molar também do soluto, que é em gramas por mol. E aqui a massa do solvente. Então, aqui massa do solvente. E essa aqui tem que estar em quilos. Então, a massa do soluto em gramas e a massa do solvente em quilos. Ok? E o que eu tenho ali de informação? Eu tenho a molalidade, eu tenho a massa do soluto, eu quero descobrir a massa molar e eu tenho a massa do solvente. Então, vamos fazer isso aqui agora. Fica 0,097, então 0,097 é igual. A massa que ele me deu de soluto no exercício é de 1,25 divididos pela massa molar, que é o que eu quero descobrir, vezes a massa do solvente. Aqui eu já vou converter para quilos, então estou dividindo por 1.000, então 10 a menos 3 quilos. Ok?
Esse 70, ele está, aqui no caso, dividindo, ele vai passar para lá, multiplicando. Então, eu vou fazer 0,097 vezes 70 vezes 10 a menos 3, tá? Quanto que vai ficar isso? 6,79 vezes 10 a menos 3, M1, ou a massa molar da adrenalina, e isso é igual a 1,25. Deixou muito tempo de ser química isso aqui é só matemática agora. Aí agora eu vou fazer 1,25 divididos por 6,79 vezes 10 a menos 3. Se eu fizer essa conta, vai dar 0,183 vezes 10 a menos 3. Vou corrigir agora, vou tirar esse 10 da terceira. Como que eu tiro esse 10 da terceira? Multiplicando por 1.000. Perfeito? Então, vamos... o, o valor. Quando eu multiplico isso aqui por 1.000, quando eu multiplico isso aqui por 1.000, o que que eu vou fazer aqui no caso? Vai ficar 183. Ou então, se eu não quiser multiplicar por 1.000 para não me perder, eu ando aqui 3 casas com a vírgula para cá. Ó. 1, 2, 3 casas com a vírgula para cá também. Então, 183 gramas por mol. Se ficar alguma dúvida na questão ali de notação científica ou de unidades, manda um comentário aqui no vídeo que daí a gente faz uma resolução mais completa ou faz uma tiração de dúvidas aqui mais completinha para vocês também. Resolvida a primeira questão, tudo tranquilo de resolver. A questão fala o seguinte: em um coração humano, um dia normal bombeia até 7.000 litros de sangue pelo sistema circulatório. Há mais de 2 séculos, Luigi Galvani e Alessandro Volta descobriram que as contrações do músculo são controladas por fenômenos elétricos, da mesma forma que os impulsos nervosos. Há muitas causas para arritmia cardíacas na população. Em alguns casos, há a necessidade de implantar um marca-passo artificial, um dispositivo eletrônico que age substituindo o marca-passo natural. Os marca-passos consistem em uma bateria de iodo-lítio, um gerador de impulsos e eletrodos que conectam o marca-passo ao coração. Considere as reações a seguir e depois assinale a afirmativa correta. Exercício bem simples de pilhas, facinho de resolver. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui nesse caso é que são reações de redução, tá? E como que eu chego nessa conclusão que são reações de redução, povo? Aqui, ó. O lítio era mais, passa para lítio zero. O iodo era zero, passa para iodo menos 1. Então, está reduzindo nos dois casos, ok? Vamos fazer uma explicaçãozinha rápida e daí a gente resolve o exercício muito rapidão. Primeira coisa, tem uma regra que a gente chama de regra do Kral, tá? Que é cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo reduz, ânodo oxida. Lembra lá, regra do Kral, tá? Sempre o cátodo é quem tem o maior potencial. Automaticamente, quem tiver o menor potencial vai ser o ânodo, ok? Olhando aqui, então, a gente tem duas reações. A gente sabe, então, que nesse caso aqui, esse cara aqui, que é o iodo, vai ser o cátodo, porque ele tem o maior potencial, certo? Enquanto que o lítio vai ser o ânodo, porque ele tem o menor potencial. Até aí de boa? Outra coisa importante que é legal da gente lembrar. No ânodo acontece o processo de oxidação, porque ele dá elétrons, então ele se livra dos elétrons e daí o seu número de nós acaba diminuindo, enquanto que no caso da redução, então aqui no processo aqui de redução, vai acontecer no cátodo, tá? Porque ele está ganhando elétrons. Tranquilo? Vamos ver as alternativas agora aqui então? Fala lá, letra A. O íon iodo sofrerá redução no cátodo, perdendo elétrons. Então, vamos lá. O iodo, ele sofrerá redução. A princípio, tudo certo. No cátodo, certo? Aí, ele fala aqui pra gente, perdendo os elétrons. Só que
Não é por perca de elétrons, é por ganho de elétrons. Quando você reduz, você está ganhando elétrons. Ok? Então, errada aqui a primeira questão. Beleza? Vamos para a segunda questão. A bateria é um dispositivo não espontâneo. Vamos lá. A gente aprende no ensino médio que pilhas e baterias são processos espontâneos. Então, também está errado aqui. Ok? Vamos para o próximo. O lítio sofrerá oxidação no ânodo, perdendo elétrons. A princípio, tudo certo aqui, ó. Ele tem menor potencial, portanto, ele vai oxidar, no caso, o lítio, certo? Se ele oxida, ele é o ânodo e ele vai estar perdendo os elétrons, por isso ele está oxidando. A princípio, tudo certo aqui. Então, essa aqui seria a alternativa correta. Vamos ver a letra D. A diferença de potencial é de menos 3,59. A gente até poderia fazer o cálculo aqui do potencial da DDP da pilha, mas não precisa. Sempre que for uma pilha, o potencial é positivo porque é um processo espontâneo. Ele está me mostrando um potencial negativo. Descartamos a letra D. Vamos lá. O iodo sofrerá oxidação. Já a gente para de ler aqui, ó. A gente acabou de definir lá no começo do exercício que o iodo não sofre oxidação. Ele sofre redução. Resposta correta, então, dessa questão do vestibular, a letra C. Questão super tranquila, que tem que saber os conceitos básicos ali de pilhas. Tranquilo, gente? Dúvidas nessa questão? Mesmo esquema, ficou alguma dúvida? Joga ali nos comentários do vídeo. Tranquilo? Vamos para a próxima, então? Vamos lá, então. Terceira questão, tá? Uma questão também tranquila de ser resolvida, de química orgânica básica, tá? Alguns conceitos aqui, mas de química orgânica básica. Vamos lá para a resolução. Uma coisa que é importante, galera, é otimização de tempo. Questões. Aqui a gente vai acabar vendo todos os tópicos, mas questões que você já vai excluindo, você já tem certeza da resposta, já exclui, já anula a questão, vai para a próxima questão. Não tem por que você verificar se todos os itens estão corretos ou errados, se você já tem certeza da resposta. Então vamos lá. Aqui eu tenho a estrutura da amoxicilina. A gente não vai ler o enunciado, porque tem um monte ali de palavras que a gente não precisa ler. E aí que a gente já vai direto para o enunciado aqui da questão efetiva. Ó. Com relação à fórmula estrutural da amoxicilina, considere as seguintes afirmativas. A estrutura possui uma amina primária e uma amina terciária. Então vamos lá. A gente primeiro precisa localizar aonde estariam essas aminas, tá? E a gente percebe que aqui eu tenho uma amina, porque é um carbono ligado ao NH2. Então aqui a gente tem uma amina, só que ela está ligado a dois carbonos, certo? Então, na verdade, aqui não é uma amina primária, seria uma amina secundária, ok? Beleza. A outra que a gente tem aqui, a outra amina, é essa aqui, ó. É um nitrogênio ligado a três carbonos. Então, nesse caso, uma amina terciária, correto? Então, se nesse caso a gente tem uma mina secundária e uma mina terciária, a gente não tem a primária que ele está falando aqui na questão 1. Logo, a questão 1 é falsa e eu já posso excluir aqui a letra A letra D e a letra E, que eu não vou conseguir riscar aqui nos slides porque tem o itemzinho ali. Mas já anulamos a letra E também. Vamos aqui agora, a gente fica entre as duas. Vamos usar de inteligência para resolver esse exercício? Ó, eu sei que a 2 está correta e eu sei que a 5 também está correta. Só para a gente matar a questão, vamos verificar a 3. Se a 3 for correta, é a letra C. Se for errada, a gente sabe que é a letra B. E depois a gente faz um comentário sobre as outras alternativas que a gente já excluiu, só para ter certeza. Então vamos lá. Vamos ver o item 3. Dentre as funções oxigenadas, há a presença dos grupos funcionais álcool e ácido carboxílico. Então vamos lá. Aqui na ponta, a gente tem de fato um ácido carboxílico clássico, C-O-OH. E aí aqui na ponta a gente tem um OH. Daí você fala, ah, é um álcool. Mas não é por quê? Porque essa hidroxila aqui está ligada aonde? A um anel aromático. Então, portanto, a gente tem um fenol. Sendo assim, a 3 é falsa. E se a 3 é falsa, automaticamente a única resposta que sobra para a gente é a letra B.
questão finalizada. Professor, mas por que que as outras estão corretas ou erradas? Vamos verificar? Vamos lá. Possui 7 carbonos híbridos sp3. O que que é um carbono híbrido sp3, galera? Carbono híbrido sp3 é aquele carbono que faz as 4 ligações simples. Independente com quem ele está se ligando, mas ele tem que fazer 4 ligações simples. Então, a gente só vai olhar os carbonos e a gente tem que ver se ele faz 4 ligações simples. Então, se a gente começar aqui pelo anel aromático, ó, todos os carbonos que estão no anel aromático, eles fazem ligação dupla. Então, eles não são sp2. Desculpa, sp3. Aí a gente olha aqui esse carbono que está ligado no NH2, ele está fazendo uma, duas, três ligações simples. A do hidrogênio que não está aparecendo ali, mas também é uma ligação simples. Então aqui, vou colocar aqui o númerozinho 1, primeiro carbono que faz hibridação sp3. Esse carbono aqui faz ligação dupla, então ele não é sp3. A gente vai agora para esse carbono aqui, ó. O carbono que está no númerozinho 6 aqui. Ele está fazendo uma, duas, três, mais a quarta ligação com o hidrogênio que a gente não está vendo. Então, segundo carbono sp3. Esse carbono aqui, número 7, faz ligação dupla, não é. Esse carbono aqui de cima, tá? Ele está ligado a uma, duas, três coisinhas diferentes, mais o hidrogênio. 4 ligações simples, então, carbono terciário, carbono sp3. Então, já temos 3 carbonos, mas ele fala que tem 7. Vamos lá. Este carbono que está aqui, ele está fazendo uma, duas, três, mais a quarta ligação com o hidrogênio. Então, 4 carbonos, 4 carbonos sp3. Aqui, ó, esse carbono, assim como esse carbono, assim como esse carbono, todos eles fazem 4 ligações simples. Então, 4, 5, 6, 7 carbonos híbridos sp3. Um pouquinho mais trabalhoso de resolver, mas está resolvido aí. Vamos ver, o item 3 a gente já excluiu. Item 4, tá? Possui o grupo funcional amida, fenol e tio composto. O fenol a gente já comentou. A amida, povo, tá aqui, ó. Isso aqui é uma amida. Carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio. E o mesmo carbono que faz a dupla ligação com oxigênio, ele está se ligando ao NH3. O que que é um tio composto? É quando a gente tem o enxofre ali fazendo uma função de carbono. Tá aqui, ó, tio composto. Certo? Então, tá certinho ali o item 4. Vamos para a última. Possui um total de 12 elétrons π na sua estrutura. Professor, como que eu defino elétrons π? Tá? Cada ligação dupla que eu tenho 2 elétrons π. Ok? Então, se a gente for contar aqui as ligações duplas que a gente tem, vamos contar aqui, ó. A gente tem uma ligação dupla, duas ligações duplas, três ligações duplas, quatro ligações duplas, 5, 6 ligações duplas. Então, 6 ligações duplas, eu falei que a cada ligação dupla eu tenho um par de elétrons π, certo? Ou seja, eu tenho quantos elétrons π? 6 vezes 2, 12 elétrons π. Então, item 5 também está correto. Ok? Desmembramos a questão inteirinha. Na hora do vestibular, você não precisa fazer isso. Você viu que a gente resolveu ali a questão em 2 minutinhos, menos que isso. Aqui a gente desmembrou ela inteira. Mas se você conseguir ter essa maldade, essa malícia de conseguir ganhar tempo, melhor para você na hora de resolver o exercício. Beleza? Vamos para a última questão, então, do vestibular? E aí a gente entra na última questão do vestibular da PUC desse ano de Química, galera, que é uma questão sobre conhecimento de tabela periódica. Uma grande vantagem que a PUC oferece para a gente, tá, é que ela dá para a gente a tabela periódica. Isso facilita porque daí a gente não precisa fazer distribuição eletrônica, descobrir família, período. As informações estão na última folha da prova. Então é só olhar a tabela periódica. Por isso que eu coloquei a imagem da tabela aqui, ok? Vamos ganhar um pouquinho de tempo? Tem ali um textinho falando sobre o bombardeamento do boro 10, que é usado, no caso ali, como tratamento para o câncer, e aqui a gente tem a reação química. A partir disso, vamos escolher então qual é a resposta correta. Ó, o elemento X, que a gente não sabe qual é um elemento localizado no terceiro período da tabela periódica
e pertence à família dos halogênios, ok? Professor, mas como que eu vou saber isso se eu não tenho essa informação ali? Eu não sei quem que é o X. Mas a gente tem isso aqui, ó. Número atômico. Número atômico 2. Número atômico 2 é esse cara aqui, ó. O hélio. O hélio não está no terceiro período da tabela periódica, ele está no primeiro período da tabela periódica. E ele não pertence à família dos halogênios, ele pertence à família dos gases nobres. Questão já excluída. O elemento boro está localizado no terceiro período da tabela periódica. Vamos achar o boro aqui, ó. É o número 5. Então, o boro está aqui, ó. Aqui está o boro. Só relembrando, então. Primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Pela lógica que a gente está vendo aqui, o boro não está, no caso, no terceiro período da tabela periódica. Ok? Então, já excluímos aqui a letra B também. Vamos para a próxima. O lítio possui número atômico 3 e está localizado no grupo dos metais alcalinos na tabela periódica. Então, vamos lá. Professor, mas eu não tenho o número do lítio. Mas olha lá na tabela periódica, gente. Olha lá. Onde que está o lítio aqui? Qual que é o número atômico dele? 3. Opa, então o lítio possui número atômico 3. Tá certo. Está localizado nos metais alcalinos, que é o grupo 1 ou a família 1A. Família 1A a gente vai chamar de metais alcalinos. Então, tá certo aqui também. Tudo certo. Matamos a questão. Ok? Se eu quiser agora terminar, eu posso? Só para desencargo de consciência? Posso. Vamos fazer isso então. Vamos. É a resolução do exercício, tá? Então vai ficar lá. O número de massa do elemento X é 11. Então vamos lá. Como que eu vou chegar nessa conclusão? Existe uma regra máxima da química que fala o seguinte, tá? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Traduzindo, a massa do começo da reação tem que ser igual à massa do final da reação. Quando a gente junta as massas aqui, a gente percebe que a gente tem um total de 11 na massa, ok? Então, se tem 11 de massa aqui, tem que ter quanto de massa aqui também? 11. Só que desses 11, 7 já são do lítio. Quanto falta, então? 7, 8, 9, 10, 11. Então, a massa do elemento X não é 11, é 4. Descartamos aqui a letra D também. Vamos para a última? O boro e o lítio estão localizados no mesmo grupo. O que é grupo? É a linha vertical da tabela periódica, é a antiga família, tá? Boro e lítios não estão no mesmo grupo, eles estão no mesmo período, que é a mesma linha horizontal. Então, também falsa essa questão. Tranquilo, gente? Questão super fácil de ser resolvida. Se não houvesse a tabela periódica, ela seria um pouquinho mais trabalhosa, precisaria fazer a distribuição eletrônica para achar a família e período, daria um pouco mais de trabalho. Mas se tem a tabela periódica, a gente tem que usar ela ao nosso favor. Se ficou alguma dúvida de alguma questão, deixa o comentário aqui no vídeo perguntando, e aí a gente tenta responder, ou então a gente faz um novo vídeo fazendo aqui uma explicação extra. Gente, muito obrigado. Eu peço para vocês compartilharem o vídeo e também curtirem ele. Falou, até mais, abraço.